Pessoal, vamos resolver agora então os exercícios 94 e 112 do capítulo 5 do livro Química, né? John McMurray e Robert Fay são os autores. No caso, nós estamos falando aqui da sexta edição do livro, cuja capa aparece aí no nosso primeiro slide, tá certo? Vamos lá então. O exercício 94 então nos diz o seguinte: a energia em um átomo ou íon com apenas um elétron, né, tal como o hélio mais, né, enfim, espécies com apenas um elétron, pode ser descrita, enfim, calculada, né, utilizando uma equação similar à equação de Heidelberg-Balmer ou Balmer-Heidelberg, né, e aí então é apresentada a equação. Perceba-se que é, enfim, a equação, a nossa conhecida equação de Heidelberg, que, enfim, o Heidelberg-Balmer, enfim, o Balmer-Heidelberg, como seja, com a diferença aí que nós temos z ao quadrado, né? Estamos muito acostumados a utilizar essa equação para calcular aí comprimento de onda, enfim, também a energia de transições eletrônicas no átomo de hidrogênio. No caso do hidrogênio, z é igual a 1, então z ao quadrado também igual a 1. Mas enfim, é uma equação análoga, né? Com a diferença aí que nós podemos utilizá-la também para outras espécies que não o átomo de hidrogênio, mas como o enunciado bem informa, né? Em princípio, para espécies com apenas um elétron. Bom, mas então a equação é fornecida. Aí na equação Z é o número atômico. Bom, o comprimento de onda, calcule, né? Qual é o comprimento de onda da luz em nanômetros, né? Ou calcule qual é o comprimento de onda em nanômetros, melhor dizendo, da luz, né? Que no caso é emitida, né? Em um íon hélio+, quando o elétron decai, né? De um nível de energia n igual a 3 para n igual a 2. Bom, a equação já foi fornecida, né? Hélio, número atômico 2, então fica 2 ao quadrado, z ao quadrado é 2 ao quadrado. R é a constante de Heidelberg, na unidade metro a menos 1, né? O valor é 1,097 vezes 10 a sétima. Né? A transição é de n igual a 3 para n igual a 2, então, né, o NF é 2 ao quadrado, no caso. E o Ni é igual a 3, então vai ficar 3 ao quadrado na nossa equação. 1 sobre lambda igual a 6,094 vezes 10 a sexta, o que nos dá um lambda de 1,641 vezes 10 a sétima metro, ou 164,1 nanômetros. Né? Enfim, coincidindo aí com a resposta oficial do livro, que aparece aí no canto inferior esquerdo do nosso slide. Tá certo? Bom, vamos então ao próximo problema. O problema 112, então, nos diz o seguinte, né? Fornos de micro-onda irradiam a comida, né? com radiação do comprimento de micro-ondas, enfim, com radiação de micro-ondas, a qual é absorvida e convertida em calor. Né? Assumindo que a radiação com comprimento de onda de 15 centímetros é utilizada, e que, né, a energia é totalmente convertida em calor, né, e sabendo que a 4,184 joules é necessário para levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, né, quantos fótons são necessários para aumentar a temperatura de 350 ml de água de 20 para 95 graus Celsius. Né? Enfim, o calor específico da água é fornecida, né? 1 caloria por grama por grau Celsius. Uma caloria 4,18 ou 4,184 joules. Mas enfim. O primeiro passo, então, é saber qual é a energia, né? Por fóton, enfim, dessa radiação. Né? A energia é constante de Planck vezes velocidade da luz, dividido por comprimento de onda. Constante de Planck na unidade Joule vezes segundo é 6,626 vezes 10 a menos 34. Velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. E o comprimento de onda é 15 centímetros ou 15 dividido por 100, né? Para converter isso aí em metros. Né? Então isso nos dá uma energia aí por fóton
de 1,325 vezes 10 a menos 24 Joule. Né? Bom, para elevar a temperatura da água em 1 grau Celsius, nós precisamos de 4,184 joules. Nesse caso, nós vamos elevar a temperatura de 20 para 95 graus Celsius. Né? Então, 95 menos 20, né, é o ΔT aí de quanto nós vamos, né, elevar a temperatura. E além disso, nós não vamos elevar a temperatura de 20 para 95 graus Celsius de apenas 1 grama de água. Na verdade, nós vamos utilizar 350 ml, né, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Né? Nós estamos aí a 20 graus Celsius no primeiro momento, enfim. A densidade 1 grama por centímetro cúbico, então 350 ml são 350 gramas. Né? Então, para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama apenas, eu preciso de 4,184 joules. Para elevar a temperatura de 350 gramas, eu preciso de, né, enfim, multiplicar então esse valor por 350, e além disso eu não vou elevar apenas de 1 grau Celsius, eu vou elevar na verdade 75 graus Celsius. Né? Então, vou multiplicar por 75, enfim, né? Temperatura final menos temperatura inicial, 95 menos 20. Isso me dá um total de 109.830 joules. Né? Bom, se a energia de cada fóton é, como calculamos, né, 1,325 vezes 10 a menos 24 joules, quantos fótons então necessitaria para ter uma energia total de 109.830 joules? Fazendo o cálculo, 8,289 vezes 10 a 28 fótons, né, é o que nós necessitamos. Em concordância com a resposta oficial do livro, que aparece aí no canto inferior esquerdo, né, do nosso slide, que é 8,3 vezes 10 a 28 fótons. Tá certo? Obrigado então e até o nosso próximo problema.